O cinema é uma arte do belo. E, como para toda a arte do belo, ser ouvinte ou assistente de uma obra sua pressupõe formação. Não são apenas os artistas os que se têm de formar. Também aqueles que usufruem de suas obras de arte. O cinema não é diferente. Para que se aprecie devidamente o cinema e suas obras, é preciso formação. E esta formação ideal dá-se já desde a infância, passando, obviamente, pela adolescência e pela juventude. Infelizmente, hoje em dia, a maioria larga das pessoas não tem a devida formação artística. Como dizia Aristóteles, no 8º livro de sua Política, a educação musical, e estenda-se isso a todas as artes, deve dar-se a partir da infância. Hoje, o que a infância digere, recebe, é má arte, é coisa de mau gosto. Além disso, dizia Aristóteles, no mesmo livro da Política, que a beleza artística, a consonância, é certo análogo da virtude, razão porque a boa arte contribui, em sua escala, para a formação da virtude. Mas o oposto também é verdadeiro. A má arte contribui para a formação do vício. Infelizmente, este é o mundo moderno. É um mundo mergulhado numa má arte, em música bárbara, em cinema de 5ª categoria, sempre permeado de cenas de sexo, de violência, tudo cortado em planos muito curtos, que parecem joguinhos de computador. Pois bem, o filme de que falarei hoje, Solaris, do diretor russo Andrei Tarkovsky, necessita para sua apreciação a formação de que falei. Meu próximo vídeo nesta série será como iniciar-se na música clássica. E gravarei também um vídeo como iniciar-se no bom cinema. Mas hoje, antes mesmo disto, gravo este vídeo para os que querem já entender o filme Solaris. Alguns o reputam difícil, de entendimento difícil. Se não se tem formação. Se se tem formação, não é. Mas falemos um pouco mais detidamente do filme. O filme Solaris, em russo se diz Soliaris, né? É um filme soviético, ainda era o regime soviético, de 1972, né? Com roteiro de Tarkovsky e de outro, com base no romance Solaris do escritor polonês Stanisław Lem. Não só Tarkovsky, mas o próprio regime soviético quiseram que este filme se contrapusesse aos filmes de ficção científica norte-americanos e, em particular, O Belo Mas Frustrado, tratarei deste filme em outro vídeo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Pois bem, sucede, porém, que a intenção de Tarkovsky ia além da intenção da burocracia soviética, que, em verdade, não entendeu o filme, porque se o tivesse entendido, não o teria permitido. Pois bem, a trama, o enredo, gira
em torno de uma estação espacial que orbita o planeta fictício chamado Solaris, onde uma missão científica foi paralisada porque a tripulação de 3 cientistas entrou em como crise emocional. Então, o psicólogo Chris Kelvin, tá, que é o protagonista do filme, viaja para a estação a fim de avaliar a situação. Né? Sucede, porém, que ele ali depara com os mesmos fenômenos misteriosos que outros. Né? Stanisław Lem, o autor do romance, quase não permitiu esta adaptação cinematográfica de Tarkovsky, já que o diretor russo, de início, insistia em retirar do roteiro toda a alusão à ficção científica. E isso desagradou ao escritor polonês. Tarkovsky acabou cedendo e a ação se dá, sobretudo, na própria estação espacial que orbita Solaris. Bom, além disso, ainda há que dizer que em maio de 2011, a Criterion Collection, né, lançou o filme em Blu-ray. Né? E a diferença mais notável em relação ao lançamento anterior da mesma Criterion, de 2002, foi que as cenas monocromáticas do filme, em tons de azul e branco, foram restauradas. Então, quem puder assistir ao filme em Blu-ray, que o faça. Tá? Porque ganha-se em técnica artística pelo colorido, né? Pelo monocromatismo do filme em tons de azul e de branco, o que é significativo. Pois bem, ao contrário da maioria dos filmes hollywoodianos, né? Solaris não necessita que o espectador, para vê-lo, né, não saiba seu final, seu desfecho. Então, não importa aqui o que eu vou dizer. Né, o que eu vou dizer vai do início ao fim do filme, mas isto não importa para o desfrute de uma obra como Solaris. Pois bem, diga-se desde já, então, que Solaris é uma paráfrase da parábola evangélica do filho pródigo. Repito, é uma paráfrase cinematográfica belíssima, belíssima, da parábola evangélica do filho pródigo. É o maior filme do grande Tarkovsky, que morreu muito jovem de câncer. É o maior dos filmes, do maior diretor de cinema que já houve, que é Andrei Tarkovsky. O diretor Ingmar Bergman, sueco, né, que também era um grande diretor, mas, no entanto, era ateu, e alguns de seus filmes são sacrílegos, né, são blasfemos, fez, sim, 2 grandes películas. Uma lenda medieval cristã, chamada A Fonte da Donzela, um filme espetacular, e outro muito bom chamado No Limiar da Vida, filme mais difícil de encontrar. Mas o que importa é que este mesmo ateu, Ingmar Bergman, disse que Tarkovsky tinha a chave de uma porta cinematográfica que ele nunca conseguira abrir. E que chave é esta e que porta é esta? É a porta para a religiosidade. É isto. Tarkovsky, pelo menos até seu último filme exclusivo, foi um diretor cinematográfico cristão. Cristão. Ele era cristão ortodoxo, mas isto não passa exatamente em seus filmes. O que passa é
o cristianismo em seus filmes. Mas, voltando a Solaris, a história é de um homem que vai, como eu disse, para a estação espacial para ver o que houve, contra a vontade de seu pai. Seu pai não queria que ele o fosse. E lá ele vai encontrar que ali se realizam os desejos ocultos das pessoas. Né? E seu desejo oculto era voltar a estar, a viver com sua ex-esposa, de quem ele se divorciara e que se matara. Este era o drama interno, interior da personagem. E ele, de fato, ali ele reencontra sua antiga esposa. Há no filme a cena de ato conjugal mais bela que já houve no cinema. Né? Nada imoral, nada indecente, são os dois levitando ao som de uma peça de órgão de Bach, Johann Sebastian Bach, maravilhosa peça. Uma cena extraordinária, né? Que vocês hão de usufruir. Mas ele, após muitas peripécias ali na estação orbital, após muitos fantasmas, né? Após uma traumática relação com sua esposa imaginada, ele volta para a Terra. Né? Volta para a Terra, volta para onde morava com seu pai. Né? Isto em meio a cenas extraordinárias, de uma plasticidade extraordinária. Olha pela janela e vê seu pai ser molhado, lavado por uma chuva dentro de casa. São as águas lustrais que limpam o passado e dão a esta personagem que volta da estação orbital uma nova compreensão de seu pai. A última cena é ele abraçado aos joelhos de seu pai, exatamente como na pintura de Rembrandt, do filho pródigo, abraçado aos joelhos de seu pai. Né? E a câmera se eleva desta cena e vai mostrando a casa paterna como uma ilha rodeada de um mar. Que mar é este? É aquele mar espacial que realiza as vontades do homem. Ou seja, a casa paterna é a casa de Deus e o restante é a vontade do mundo, que é contra a vontade do Pai. Este é o filme. Esta é sua história. Repito, de imagens cinematograficamente, poeticamente extraordinárias. Mas, como eu disse, para pessoas já acostumadas à narrativa cinematográfica mais elaborada. Lembremos, por exemplo, um grande poeta, o poeta romano Virgílio, antigo. Ele tinha dois tipos de literatura. Tinha as bucólicas, que era para os homens do campo, e tinha a Eneida, sua epopeia Eneida, que era muito mais árdua, muito mais elaborada para homens mais bem formados no âmbito da literatura. Isso também acontece no cinema. Sucede apenas que Tarkovsky é apenas da parte do lado da Eneida. Ele não tem nenhuma bucólica. Seus filmes são todos Eneidas. E Solaris é o melhor deles. Recomendo efusivamente. Recomendo a quem queira assistir a este filme que tenha a paciência de tentar
assimilar, usufruindo a beleza de suas imagens, agora sabedores daquilo que o filme realmente quer dizer. Repito, uma paráfrase do filho pródigo, uma paráfrase da parábola do filho pródigo, sendo a casa paterna a que volta no final do filme a nossa personagem, o protagonista, sendo a casa paterna uma ilha, a ilha divina, cercada pela má vontade de todos os lados, pela vontade do mundo, pelo mundo. Lembremos que o filho pródigo vai ao mundo, se arrepende e volta para a casa paterna. É exatamente o mesmo aqui. Na parábola do filho pródigo, primeiro ele estava movido pela vontade de ter o mundo. Depois volta arrependido para a casa paterna. É exatamente a mesma coisa aqui. E esta cena final, em que mostra a ilha da casa paterna como uma ilha divina, cercada de mundo e de vontade de mundo por todos os lados, é algo extraordinário. Já vi alguns interpretar este filme como dotado de simbologia gnóstica. Pelo amor de Deus, tenham a santa paciência, né? É um filme cristão. O único filme dele que tem realmente, dele Tarkovsky, influências gnósticas é o último, O Sacrifício. Belíssimo, com um fundo cristão, mas sim, com influências gnósticas. Falarei dele. Eu falarei um dia da obra completa de Tarkovsky. Mas fiquemos, por hora, com esta obra-prima chamada Solaris, que reputo o maior filme de todos os tempos. Uma última coisa. Um dia, dois conhecidos meus, com que tinha certa relação, viram comigo o filme, assistiram ao filme comigo. E ficaram horrorizados, porque, tecnicamente, né, a ficção científica de Solaris era muito inferior à ficção científica de 2001, Uma Odisseia do Espaço, era primário. E isso importa para a grande arte? Isso é um critério hollywoodiano? É um critério industrial, não é um critério artístico. Quando eu falar de 2001, Uma Odisseia do Espaço, num vídeo aqui, eu o compararei mais estritamente a Solaris e mostrarei, tenho certeza, a superioridade absoluta de Solaris sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não é feio, é um filme com beleza, mas frustrado, malogrado, e cuja simbologia é nietzschiana, ao passo que a simbologia de Solaris é cristã. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo, que será Como Iniciar-se na Música Clássica.